tratamento, curas e cirurgias espirituais. Isso existe na Umbanda? Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos falar sobre tratamentos, curas e cirurgias espirituais na Umbanda. A Umbanda é a arte de curar. Então, já sabemos que a Umbanda é uma religião que visa o bem-estar, a cura das pessoas, as pessoas que as procuram. Para que haja uma cura de forma efetiva, tem que haver o comprometimento de todos os envolvidos, de forma voluntária, de forma afetiva. Uma das mais consistentes pilastras que sustentam a Umbanda é a cura. As entidades que atendem nos terreiros de Umbanda, sejam eles os caboclos, os pretos velhos, os baianos, a linha dos marinheiros, as ondinas, as sereias, Exus e pombagiras, possuem sua essência, e na sua essência a capacidade de promover a cura nos campos físicos, mentais, emocionais e espiritual, mesmo os kármicos. Um trabalho de cura é um trabalho espiritual, focado em canalizar energias de cura através das entidades incorporadas. No livro dos Médiuns de Allan Kardec, ele esclarece que a mediunidade de cura é a capacidade de proporcionar a cura nos encarnados, sem o uso de medicação, apenas pelo toque, pelo olhar ou um simples gesto. Não podemos deixar espaço para o tal do ilusionismo ou o charlatanismo. E eles existem, sim, em inúmeros terreiros que se dizem ser de Umbanda. Na realidade, são pseudos terreiros. Prestam um desserviços à nossa amada Umbanda. As energias de cura não se alinham nas curas físicas. Elas vão muito além disso. Elas visam aliviar as dores, os sofrimentos emocionais, os desequilíbrios mentais, harmonizar a espiritualidade do consulente. A cura na Umbanda é um processo complexo, envolve a limpeza energética,
o reequilíbrio e o fortalecimento da fé, o envolvimento do assistido e sua vontade de se curar. Ou seja, todos que estão envolvidos neste processo têm que realmente estar disposto a receber a cura. Sabe, não é raro o consulente chegar para pedir a cura e quando inicia-se o processo, o próprio assistido abandona o tratamento ou coloca toda a responsabilidade do fracasso na entidade, quando não coloca no terreiro. Mas, na verdade, o referido assistido quer se vitimizar, se fazer de coitadinho e, muitas vezes, chamar a atenção. Na nossa Umbanda, não há espaço para esse tipo de pessoas. Cada um carrega o peso do que plantou. Se plantou algodão, carregará um fardo grande, porém leve, suave, apesar do seu tamanho. E é certo que terá sofrimento, sim, terá dores, mas de forma amena. Mas se plantou cactos, meu amigo, carregará um fardo pesado, duro, espinhoso, incômodo. E as dores, estas serão incalculáveis, causarão feridas, deixarão marcas profundas e terá que carregá-lo sem dó ou piedade. Ele é seu e você leva. As entidades são claras e diretas. Estão sempre prontas e dispostas a nos ajudar. Porém, nos ajudar e não fazer por nós. Elas não irão carregar o nosso fardo, seja ele de algodão ou de cactos. Elas vão nos ensinar como parar e descansar. Vão nos ensinar a conviver com o tamanho, com o peso e até com cada um de seus espinhos. Mas quem vai carregar o fardo foi quem os plantou. Isso cabe também para o médium de cura. Isso mesmo, existe uma propriedade mediúnica que é intitulada médium de cura, e ele é responsável pelo ato que está praticando dentro e fora do terreiro. Este médium atua como um canal para as energias espirituais, promovendo assim a cura física, a cura emocional, a cura espiritual. E não é ele quem cura. Ele não é diferente dos outros médiuns. Ele não é melhor ou pior que outros médiuns. Ele não é mais ou menos evoluído que outros médiuns.
Ele é apenas um médium que tem uma mediunidade que, por meio do toque, por meio de orações, de gestos, canalizam as energias das entidades curadoras, as equipes de cura. Mas, uma vez, não se trata de um poder especial, mas de uma responsabilidade que exige dedicação, exige estudo, exige ética. O médium de cura, assim como todos os outros médiums, tem que ter uma conduta ilibada, uma conduta humilde, voltada à caridade, ao amor. Seu maior e único pagamento é um sorriso brotando no rosto que outrora brotava apenas a dor. O médium de cura aprende a pedir pelo irmão assistido. Não promete a cura, pois a cura não pode ser cumprida quando se explora a vulnerabilidade de pessoas que buscam o alívio. Chamamos isto de charlatanismo. Dentro do terreiro sério, voltada para as benesses de cura, raramente ele encontrará de forma instantânea ou completa em uma única sessão, um único trabalho, a cura. Ela é um processo extrínseco e não intrínseco. Ou seja, de fora para dentro. Da mesma forma que é de dentro para fora. Nunca, jamais, em hipótese alguma, o tratamento convencional executado por médicos e profissionais da saúde pode ser abandonado ou substituído pelo trabalho religioso umbandista. O terreiro presta um trabalho complementar onde os olhos dos homens não enxergam, onde suas mãos não alcançam. Um terreiro, um médium, um bandista sério, não promete cura faraônica, milagres. Aqueles assim, repentinos. Um terreiro, um médium de umbanda trabalha com as energias espirituais para auxiliar no processo de cura, buscando aliviar o sofrimento e promover o equilíbrio. As entidades que se manifestam nas sessões, nos trabalhos, oferecem conselhos, oferecem passes, fazem limpezas espirituais, manipulação de energias, visando o bem-estar do assistido. Usam elementos naturais, como ervas, pedras, rezas
e técnicas de impulsos eletromagnéticos. Ao buscar uma cura, o trabalho espiritual não atinge o resultado desejado, pode ser indicador de uma reavaliação ou busca por outras abordagens, outros tipos de terapia, necessidade de uma intervenção médica ou psicológica. Infelizmente, por conta de alguns irmãos infelizes que aproveitam da fragilidade, das dores de outros irmãos, acabam prometendo uma cura que não existe, uma cura em troca de algo ou de algum valor. E isto é charlatanismo. O charlatanismo, ele não anda só. Este está sempre acompanhado pela cobrança, que muitas vezes é até excessiva, com a exigência de valores monetários. Isto não é Umbanda. Cobrou algum valor, corra! Isso é qualquer coisa menos Umbanda. Dentro dos terreiros, existe sim contribuições voluntárias para uma campanha social ou mesmo para a manutenção do terreiro. A cura não é vendida. O amor, a dedicação, o desvelo não tem preço. Como diz o nosso amado Pai Pedro, o preto velho que me acompanha, tudo que se paga com pataco é barato demais. Cobrar por um passe ou por um trabalho, seja ele de qual for o indício de prática inadequada, isto não quer dizer que não podemos colaborar. Colaborar com velas, garrafas de água, material que o terreiro usa, e muito, pois tudo tem um custo. Até mesmo o papel que se usa para enxugar as mãos depois de usar o banheiro tem um custo. E o terreiro não tem fonte de recurso. Vive das contribuições dos seus filhos, dos seus membros, a mensalidade para a manutenção. Então, aceitam sim doações, mas jamais irá cobrar qualquer quantia pecuniária. Os trabalhos de cura dentro do terreiro se processam por conta da graça de Olorum, de Deus, que nos envia as equipes médicas, os falangeiros médicos. Os falangeiros médicos são compostos de egrégoras, milhares de equipes, de espíritos que se dedicaram em outras vidas à medicina convencional ou à medicina oriental, ao benzimento, ao curandeirismo, ao herverismo, a rezadores,
a raizeiros, a alquimistas. Os agrupamentos ou povos que trabalham na linha da cura dentro da Umbanda têm preparo, não só conhecimento acadêmico, adquirido em vidas passadas, mas também um alto nível de evolução moral, humildade e seriedade. São, de modo geral, ligados a orixás como Omulu, Pai Oxóssi, Iorimá, Ibede, padroeiro dos médicos, legiões de espíritos dotados de conhecimentos milenares, divididos em 7 grupos ou 7 povos. Médicos, doutores da medicina ocidental, convencional ou homeopatas. Entre eles, podemos destacar aí Dr. Rodolfo de Andrade, Dr. Correia, Dr. André Luiz, né? Dr. José de Arimateia. Temos também médicos orientais, terapeutas orientais e especialistas em fitoterapia, acupuntura, reiki, cromoterapia, massagens, alinhamentos energéticos e alinhamento de chakras, como Ramatiz, Babade, mestre Agastiar. Temos também os xamãs, são os curandeiros. Entre eles, os que viveram nas Américas, os que viveram na África, na Oceania. São os caboclos de Oxóssi, os pretos velhos, Exus, feiticeiros. Inclusive, tem Exu curador, né? Como o seu Maramel. Temos também os rezadores e benzedores, praticantes da medicina religiosa ou medicina espiritual. Aqui encontramos todos que curavam pela imposição das mãos, pela fé, pela oração. Pai João, Vó Inha Chica, Maria de Agostinho, Pai João de Camargo, Abade Júlio, Mestre Felipe de Lyon. Temos também os raizeiros, que já foram tidos como bruxos em épocas retrógradas, pois praticavam a medicina mágica. São mestres juremeiros, os herveiros, especialistas na flora, na fauna e minerais curativos, como o mestre Carlos de Oliveira, o Dom Nicanor, Oxoa, o mestre Rei, Heron, mestre Inácio, legião dos cabalistas e alquimistas, compostos por espíritos dos velhos cabalistas e alquimistas. Eles são detentores de grandes segredos de plantas, dos
pêndulos, dos cristais, das magias radiônicas e a mistura de materiais. Destacamos o primeiro cabalista brasileiro, Pai Isaac da Fonseca. Também tem o Pai Jacó, né? Paracelsius, Nicolau, Flamel. Bom, os santos curadores, estes têm grande influência europeia. São santos da Igreja Católica, destinados a curar e proteger algumas partes do corpo, como São Lázaro, protetor dos enfermos e doenças de pele, São Bento, envenenamento, Santa Luzia, dos olhos, Santa Ágata, dos seios. Mas não se resume apenas nestes espíritos de grande luz. Existem inúmeros outros iluminados, entre eles alguns que se destacam pelo seu exemplar trabalho no trato e cura, de doenças e doentes, como Dr. Bezerra de Menezes, Dr. José Grosso, Dr. Locádio Correia, Dr. Raif, Dr. Fritz, Dr. Eurípides, Dr. Davi Fernandes, Dr. Gonçalo, Dr. Camura e Doutora Sheila, que inclusive cirurgiou o médium Divaldo. Mas quando falamos em cirurgia, logo nos vem à mente toda uma preparação. Uma sala branca, muito clara, com aparelhos, fios pendurados, equipes médicas, instrumentos e ferramentas cortantes, sedativos, remédios. Pois bem, no trabalho cirúrgico espiritual, o paciente fica em uma sala com iluminação reduzida, deitado numa maca, de barriga para cima ou de bruços, coberto por um lençol branco, com os olhos fechados ou tapados por uma venda, um pano. A equipe mediúnica em volta do paciente para realizar o procedimento, que será sem corte aparente. Muitas vezes sem o toque, apenas com a imposição das mãos. Os fluidos espirituais benéficos são transmitidos para o indivíduo a fim de que o espírito se estabeleça e promova a cura. Em alguns casos, pode até haver toques, mas toques pontuais na região já afetada, bem como o uso de curativos. A cirurgia espiritual é uma intervenção mediúnica a ser realizada no corpo espiritual do enfermo. Seus efeitos são sentidos no corpo físico. Sendo assim, não há necessidade de instrumentos
ou ferramentas cortantes. Os médiuns usam o magnetismo, seus próprios fluidos e a capacidade, ou podem entrar e estar vinculados ou incorporados pelas entidades como os médicos desencarnados. Como todo tratamento espiritual, a cirurgia segue com algumas orientações pré- e pós-operatórias semelhante às cirurgias convencionais. São preparos e cuidados que têm que ser seguidos. São eles: abstenção de práticas sexuais, bebidas alcoólicas, uso de fumos ou similares, consumo de carne vermelha, de aves, vísceras, embutidos e condimentos. Médium de cura. No livro dos médiuns de Allan Kardec, encontramos uma passagem muito interessante sobre esse assunto mesmo. Os escritos nos mostram que a definição é o magnetismo. Porém, existem médiuns curadores, têm uma faculdade espontânea e sempre recorrem às preces. Uma verdadeira evocação. Assim como as cirurgias convencionais, a cirurgia espiritual, apesar de não haver corte, podem manifestar efeitos colaterais, como dores no local cirurgiado, ou dores de cabeça, diarreia, desconfortos estomacais, náuseas, mal-estar como tontura. E estas reações podem aparecer, mas de modo geral, as cirurgias espirituais são indolores. E afinal, não é feita no corpo físico, mas sim no corpo espiritual. Mas quando ocorrem estas sensações de dor, de desconforto, é recomendado o repouso, o uso de água fluidificada, que irá amenizar estas sensações. As cirurgias espirituais acontecem num ambiente calmo, à meia luz, em geral, com uma música entre 432 a 558 MHz, por promover a tranquilidade, a paz, e levam pouco tempo. O procedimento cirúrgico, algumas chegam a ser executados em segundos, outras, menos de 1 minuto. O mais demorado é o tempo do preparo, pré- e pós-operatório. O tratamento pode ser realizado tanto presencialmente quanto à distância. E nesse caso, a
apenas quando o assistido não tem condições de se locomover. Nesse caso, é recomendado que durante o procedimento o assistido mantenha-se em um ambiente calmo, concentrado, em silêncio e em prece. O tratamento espiritual, de modo geral, tem o objetivo de estabelecer o equilíbrio espiritual dos atendidos. Não existe uma certeza absoluta da cura das enfermidades. A cura se dá pelo reajuste do espírito. A cirurgia é uma intervenção que ajuda neste propósito. Existem outras abordagens terapêuticas, como aplicação de passe, fluidoterapia e desobsessão, o que muitas vezes são necessárias para o tão esperado resultado, a cura. Isto sem dizer, sem mencionar uma das partes mais importantes. Uma das partes importantíssima, já que mencionamos acima, a do assistido querer aceitar a cura, bem como os resgates kármicos, que são intocáveis. É essencial que o assistido queira e se proponha a ser curado, mudando inclusive os seus atos, os seus pensamentos, promovendo a solução ou o alívio para problemas e necessidades apresentadas, como explica Emmanuel no livro Pão Nosso. Lição número 44, psicografada por nada mais, nada menos que Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no feito e choram aflitas, não porque desejam remover concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentir impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos e sempre úteis a curar os enfermos quando haja permissão e ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhantes concessões do Altíssimo, o razoável que o interessado receba a bênção, reconhecido as questões que
lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor, Emmanuel. Então, entendemos com esse escrito de Emmanuel que as cirurgias, os tratamentos, as curas espirituais estão presentes nas casas, nas filosofias espíritas, em terreiros de candomblé, em terreiros de umbanda, em terreiros juremeiros, mas ela só ocorrerá efetivamente se houver a receptividade do assistido. Lembrando que a Umbanda é coisa séria, pra gente séria. Axé, meus irmãos, fiquem todos na paz do Mestre Oxalá e nas bênçãos de Mãe Iemanjá. Odoia! Odociaba!